cremos que Jesus é Filho de Deus e que Jesus ele é Deus. João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quem era o verbo? O verbo era Deus. Então, Cristo é Deus. A Bíblia diz que João 1,3, tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 2,16. Tudo foi criado por Cristo. Então, Miguel é uma criatura, um anjo que foi criado por Deus, ok? Analisando essa questão, nós não cremos que Miguel é Jesus, porque estava a disputa entre Miguel e o diabo a respeito do corpo de Jesus. Sabe o que foi que Miguel disse? Que o Senhor te repreenda. Se Miguel é Jesus, Jesus é Senhor. E por que não repreendeu o diabo? Não, ele disse assim, que o Senhor te repreenda. E nós vemos na Bíblia Sagrada, na revelação de Pedro, quando Pedro deu lugar ao diabo, Jesus reconheceu que era o diabo. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Então ali, Jesus repreendeu o diabo, que estava usando Pedro. Então, ele repreendeu. E na disputa entre o diabo e Miguel, que para eles diz que é Jesus, não repreendeu o diabo. Ele diz que o Senhor te repreenda. E a Bíblia diz que Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é Senhor, Jesus é Deus, e não repreendeu o diabo, porque ele é Miguel, mas não é Jesus, ok? Analisando essa questão, duas igrejas que ensinam que Jesus é Miguel, as Testemunhas de Jeová e o Adventista diz que Jesus é Miguel, ok? Vamos analisar esse vídeo. Irmão, me perdoe, não é nada contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não, nem contra o Dr. Rodrigo Silva, que é um brilhante arqueólogo, mas escuta isso daqui, presta bem atenção. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento, já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Daniel o chama de... Pronto. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo, ok? Analisando na Bíblia Sagrada, Jesus no céu, vamos ver. Jesus no céu, ele é o quê? O verbo de Deus. E a Bíblia diz que o verbo se tornou-se carne. Entendeu? Então, o verbo era Deus. Então, Jesus no céu, ele era Deus, não Miguel. Miguel é uma criatura criada por Deus, ok? Mas vamos analisar um versículo da Bíblia Sagrada. Vamos ver se realmente Jesus é Miguel. Primeiro, para as Testemunhas de Jeová, Jesus é Miguel. A Adventista também diz que Jesus é Miguel, ok? Para nós, como evangélicos, nós não cremos que Jesus é Miguel. Então, quero refutar aqui as Testemunhas de Jeová, tanto a Adventista também, nessa questão se Jesus é Miguel, ok? Hebreus capítulo 1, versículo 5 diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 5, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, e hoje te gerei, e outra vez eu serei por pai, e ele será por filho. Então, a Bíblia está bem clara aqui. Qual dos anjos disse jamais? Então, o pai perguntou, qual dos anjos ele disse jamais? Tu és meu filho. Então, se tiver vários anjos lá, ele faz a pergunta, qual dos anjos é esse aí que foi criado no céu? Tu és o meu filho. Então, se Jesus é Miguel e é anjo, então, qual dos anjos ele disse jamais, tu és meu filho? Então, se Jesus é Miguel, Miguel aparecia, este aqui é meu filho, o arcanjo Miguel. Mas aqui está dizendo ao contrário. Qual dos anjos ele disse jamais? Entendeu? Gabriel, serafim, querubim, tal. Tudo lá, anjo e aí vai. Nós sabemos que tem várias classes. Tem anjo, tem querubim, serafim. Mas ele disse, qual dos anjos ele disse jamais? Nenhum. Tu és o meu filho. Nenhum ele disse. E eu serei por pai e ele será por filho. Nenhum. Agora, se Jesus é Miguel, então Miguel se apresentava
E ele afirmava, diz, qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Aqui, Miguel é meu filho. Mas não tem na Bíblia, está dizendo qual dos anjos jamais, tu és o meu filho. Nenhum. E ele diz aqui, eu serei por pai e tu serás por filho. Então, se Miguel é Jesus, então ele tinha que afirmar que qual dos anjos disse jamais era Miguel. Mas aqui a Bíblia é bem clara. Está dizendo que Miguel não é Jesus, porque o próprio Deus faz a pergunta, qual dos anjos já disse jamais, tu és o meu filho. Continuando. Outra vez, quando introduzir no mundo o primogênito, diz, a todos os anjos o adore. Opa! A todos os anjos o adore. Adora quem? Cristo. E Miguel é anjo. Anjo não pode ser adorado. Ok? Para os testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus pode ser adorado. Ele presta homenagem para dizer que Jesus não pode ser adorado. Só pode ser adorado Jeová. Ok? E quanto ao filho diz, faz seus anjos espírito de ministro de labareda de fogo. Mas do filho diz, ó Deus. Opa! Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, centro de equidade e centro de teu reino. Então, mas do filho diz, ok? Agora vamos lá analisar. Qual dos anjos já disse jamais, tu és meu filho? Nenhum. Agora o versículo 8. Mas do filho diz, ó Deus, ok? Jesus, ele é Deus. Então nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que Jesus não é Miguel. Porque a pergunta está bem clara. Qual do filho desses aí disse jamais, tu és meu filho? Nenhum anjo apareceu dizendo, eu sou o filho. Entendeu? Então, analisando essa questão, para os adventistas e as testemunhas de Jeová que creem que Jesus é Miguel, então se Jesus é Miguel, ok? Analisando João capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim, disse-lhe Jesus, tudo que pedir, peça em meu nome. Então, se você vai orar, você vai pedir no nome de Jesus. Se Jesus é Miguel, peça no nome de Miguel, ok? Primeira coisa para as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não ora no nome de Jesus, mas aqui a Bíblia está bem clara. João capítulo 14, 13 e 14, Jesus disse, tudo que quiser, peça em meu nome. Eu pergunto, as testemunhas de Jeová oram no nome de Jesus? Não, ok? Então, vamos analisar essa questão. Segundo, se Jesus é Miguel, então expulse demônio no nome de Miguel. Eu quero ver umas testemunhas de Jeová, um adventista expulsar demônio no nome de Miguel, ok? Alguém sai endemoniado e ele sai em nome de Miguel. Então, eu queria ver umas testemunhas de Jeová e um adventista expulsar demônio no nome de Miguel. Se Miguel é Jesus, ok? Então, nessa questão, nós não cremos que Miguel é Jesus. Analisando essa questão, tá bem? Também, para os testemunhos de Jeová, nas suas orações, ele não ora no nome de Jesus. Ele só ora a Jeová, pedindo a Jeová, ok? Mas ele tem que rasgar esse texto da Bíblia Sagrada de João, capítulo 14, e o versículo 13 e 14, que está bem claro, que diz assim a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele dizendo, tudo o que quiserem, peça em meu nome. É no nome de quem? De Miguel? Não. É no nome de Jeová? Não. É no nome de Jesus. Então, tudo o que quiser, peça no nome de Jesus. Ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação, que nós possamos dizer, sou evangélico, eu não creio que Jesus é Miguel. Miguel foi criado, Miguel não pode ser adorado, ok? Miguel não é onipresente, porque a Bíblia diz que a onipresença só pertence a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, meu nome estarei no meio, que significa onipresente. Miguel não é onisciente, e a Bíblia diz que Jesus ele é onisciente, na sua natureza humana, ele diz que ninguém sabe o dia, nem sabe a hora, mas na natureza divina, ele sabe de tudo. Então, João capítulo 5, versículo 17 e 18, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Amém?
se faz igual ao Pai. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.